Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Silvia Masroá, presidente de um dos orgulhos nacionais, a Embrapa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Comigo aqui na bancada, a professora da SPM, Hannah Kim, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Silvia, Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Silvia, aqui todo o time é fã absoluto, fã de carteirinha da Embrapa. Antes de a gente mergulhar na liderança feminina, que é o tema do videocast, conta um pouco para a gente da importância da Embrapa para o Brasil e o que é a Embrapa. Olha, não é só vocês que são fãs, não. Eu também. Eu sou até pesquisadora da Embrapa há 35 anos de carreira. Então, hoje, atualmente, né, na presidência da Embrapa, a Embrapa ela é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela foi criada há 51 anos atrás, em 1973, né, quando foi uma estratégia de Estado de desenvolver a agricultura tropical, né, trazer as tecnologias de clima temperado, mas perceberam que tinha que trabalhar para a nossa realidade, para o nosso tipo de clima e solo. Então, foram criadas, hoje nós somos 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo. 43. 43. E aí são 3 tipos de centro de pesquisa. Nós temos as unidades de produto, que a gente fala, que são aquelas que trabalham com uma cadeia temática. Por exemplo, Embrapa Soja em Londrina, Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Embrapa Gado de Leite em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Então, nós temos as unidades de produto. Temos as unidades ecorregionais, por exemplo, Embrapa Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Essas trabalham tanto com a parte vegetal e animal, mas mais voltada para aqueles biomas. Então, tem a Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, Amazônia Ocidental, em Manaus. E temos as unidades temáticas, que são transversais, como, por exemplo, a Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, a Embrapa Agricultura Digital em Campinas. Então, essas unidades trabalham nesses temas de forma transversal em parceria com as outras 43 unidades da Embrapa. O interessante, hoje nós somos 7.700 empregados pelo Brasil todo. A Embrapa também tem laboratórios no exterior. Hoje nós temos em Montpellier, na França, e em Bestville, perto de Washington, nos Estados Unidos. E aí, colegas nossos, que de 3 em 3 anos ficam lá para abrir a cooperação técnico-científica entre os países, né? São parcerias técnico-científicas nos Estados Unidos, mais ligado à RS, que é o SDA, e no Montpellier, na França, nós estamos dentro do Parque Tecnológico do Agropolis, em Montpellier. Bem, a Embrapa ela tem essa missão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando a agricultura sustentável, né? Primeiramente, ela foi criada visando garantir a segurança alimentar do nosso país, né? Que a gente era importadores de alimentos, e aí a gente começou a trabalhar com essa dinâmica de como melhorar, diminuir a nossa insegurança alimentar. Foi com esse propósito que ela foi criada. E é interessante que, como empresa pública, a gente faz o balanço social da Embrapa há 25 anos. E só para vocês terem uma ideia, hoje a Embrapa tem no seu portfólio 4.000 tecnologias que foram geradas aí nesses 50 anos. E 2.000 dessas tecnologias hoje são para agricultura familiar. Então, muito assim, a Embrapa trabalha de A a Z. De açaí a zebu, literalmente. Açaí a zebu é muito brasileiro. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala da soja, dos grãos, mas a Embrapa ela tem um trabalho, ela trabalha nessa diversidade de biomas, diversidade de culturas e de sistemas de produção. E aí, nesse balanço social que a gente faz anualmente, só para vocês terem uma ideia, em 2023, a gente fez o balanço social aproximadamente de 180 tecnologias. Quer dizer, 10% do nosso portfólio, né? Pegando aí na média de 5 tecnologias por unidade da Embrapa, 4, 5 tecnologias. Cada R$1 investido na Embrapa retornou no balanço social R$22 para a sociedade brasileira. Incrível. Como é que vocês mediram isso? Isso, então a gente monitora, tem uma metodologia para monitorar um impacto econômico, ambiental e social. Então, isso gerou aproximadamente 66 mil empregos em 2000, indiretamente. Então, porque a Embrapa gera tecnologia, aquilo gera oportunidade
para as diversas cadeias produtivas. Então, tem toda uma metodologia que a gente também pode, em um momento, detalhar para vocês, trazer os especialistas que calculam isso anualmente. Não, incrível. Agora, Silvia, só para rodar aqui com os colegas, todo mundo fala no país que o agro foi um antes da Embrapa e um depois. Aonde você sentiu, nessa sua trajetória incrível de 35 anos, que foi a virada de chave? A gente pode dividir em 3 grandes etapas, vamos dizer assim. Então, lá no início de 1970, começou, como eu comentei, com o desenvolvimento da agricultura no país, com as monoculturas, vamos dizer assim. Então, vamos começar a estudar o nosso solo, que na época eles falavam solos ácidos, inférteis, não daria para produzir aqui no Brasil. Então, começou com a expansão da soja para o cerrado, começou a trabalhar, desenvolver novos tipos de defensivos agrícolas, insumos para a nossa realidade, para o nosso tipo de clima e solo. Isso foi um marco ali. Quando foi mais ou menos no final das décadas de 90, início da década de 2000, começa a intensificação agropecuária. O que é isso? Nesse momento, já começou a se perceber que não dava para trabalhar só com a monocultura, pensando já em uma agricultura sustentável. A gente precisava trabalhar e podia trabalhar com 2 a 3 safras. No Brasil, por exemplo, eles perceberam, colhendo a soja, a gente podia, na sequência, plantar o milho, por exemplo, na mesma área, e ali você teria um aproveitamento da matéria orgânica, do ponto de vista de sustentabilidade, você reaproveitava todo o trabalho que foi feito para você plantar a soja. E ali, então, começou a pensar em dar atividade econômica 365 dias ao ano para o produtor rural e criou os modelos de sistemas consorciados, sistemas integrados, começou a intensificação aí, saindo do melhoramento genético tradicional, pensando na biotecnologia, novas tecnologias, e é interessante que começam os sistemas de integração lavoura-pecuária. Hoje se fala integração lavoura-pecuária-floresta. Quando aconteceu isso? Mais ou menos, já faz uns 24 anos, mais ou menos no início dos anos 2000. A gente começou a trabalhar com esse modelo de sistemas integrados, que é essa segunda etapa. E aí, que a gente fala que é o momento da intensificação agropecuária. Depois, nós já começamos a trabalhar numa agricultura, pensando numa agricultura mais de base biológica. E aí entra todo esse conceito de bioinsumos, bioprodutos, né? Então, esse é a terceira grande etapa que a gente já começou a trabalhar lá atrás. E aí, fazendo uma analogia hoje com a indústria 4.0, veio o momento da transformação digital também, das novas tecnologias. Eu comentei da biotecnologia, mas agora mais no final dos anos, vamos dizer, 2010, 2015 para cá, começou o boom da biotecnologia, da engenharia genética, porque aí você passa a ter conteúdo digital, então você consegue, a automação, a agricultura de precisão. Então, começaram cada vez mais você ter sensores para analisar a disponibilidade de água no solo, estações agrometeorológicas, imagens de satélite no campo, e tudo isso começou a ser utilizado para auxiliar a tomada de decisão no campo. É o que a gente fala da agricultura 4.0, fazendo uma analogia com a indústria 4.0 aí nesse segmento. E daí a gente evoluiu para a agricultura 5.0, que aí é onde entra toda a parte de robótica, inteligência artificial, internet das coisas, né? E já rumo aí o que a gente fala, e hoje o novo conceito da agricultura 6.0, mas pensando, usar todas essas tecnologias, mas pensando na questão da sustentabilidade. O que é isso? Da agricultura regenerativa, com esses conceitos de sustentabilidade, como usar as novas tecnologias para ajudar com esse futuro da agricultura mais sustentável e multifuncional, que, na verdade, a gente desenvolveu e nós, né, nas nossas formações, a gente tem as disciplinas e a gente anda meio que em paralelo, né? Então, a biotecnologia, as ciências agrárias, a computação, e aí a gente hoje está nesse momento da agricultura multifuncional e multidisciplinar, como utilizar essa convergência para a agregação de valor dentro dos sistemas de produção, dentro da cadeia produtiva, que a gente pode detalhar um pouco mais com vocês. Isso, incrível, né? Cada setor do país merecia uma Embrapa, não merecia? Vai lá, professora. Olha, olhando a Silvia aqui, a gente percebe que é a Embrapa em pessoa, né? Não é só presidente, mas conhece todo o histórico. Meu Deus, que maravilha, né? Você falou desse relatório, né? Que é de responsabilidade social, que a Embrapa, né, já né, publica há tantos anos.
Nessa questão da diversidade, por exemplo, a liderança feminina, você pode nos contar um pouquinho como que está a presença também das líderes femininas dentro da Embrapa? Ah, sim, tem avançado, né? Eu acho que cada vez mais as mulheres estão tendo um protagonismo, seja no mundo corporativo, seja no campo também, que a gente trabalha muito com as propriedades rurais, né? Mas assim, eu sou a primeira presidente mulher da Embrapa, a primeira? Primeira, em 51 anos. Então, para mim é uma honra muito grande, mas é uma responsabilidade também muito grande. Mas a gente tem, por exemplo, eu fui chefe geral, né, que a gente fala, dessas 43 unidades, eu fui de uma unidade da Embrapa, de 2015 a 2022. Quando eu comecei lá em 2015, eram poucas as mulheres que eram chefe, eram 10%, deviam ter umas 4, né? Hoje tem 25% dessas chefes de unidade, hoje já são mulheres, mas é lógico que a gente precisa incentivar mais, né, a equidade de gênero, porque não 50%, 50%. É isso aí. Mas isso tem avançado. As pesquisadoras também na Embrapa, hoje nós estamos, desses 7.700 empregados, 2.100 mais ou menos são pesquisadores, né, que têm a carreira de pesquisa, e desses 2.100, hoje 38% são mulheres, aproximadamente, e aí tem avançado a liderança feminina também na liderança dos projetos, né, mas é claro, a gente tem que estimular cada vez mais na gestão. Silvia, eu queria fazer uma pergunta sobre mudança climática. Pois não. E a Embrapa é líder neste assunto, e há uma expectativa que vocês vão nos fornecer, garantir a segurança alimentar diante na mudança do clima. Como você vê essa questão e o que vocês estão fazendo para adaptar o plantio a isso? Excelente essa pergunta, porque de 2010 para cá, a Embrapa tem, além desses 43 centros de pesquisa, a Embrapa tem um modelo de portfólios. O que é isso? São temas importantes que envolvem várias unidades da Embrapa. Por exemplo, mudanças climáticas é um desses portfólios. Então, desde 2010 para cá, a gente tem desenvolvido estudos para a simulação de cenários futuros da agricultura frente a mudanças climáticas. Então, pensando na cadeia produtiva, na pré-produção, produção e pós-produção, a Embrapa tem um trabalho na parte dessa simulação, usando os modelos climáticos aí de 100 anos para cá. Então, a gente faz toda a simulação. Eu lembro que, na época, há uns 10 anos atrás, teve um estudo da Embrapa que falava que até 2030 ia subir 1,5 grau a temperatura no mundo e que isso influenciaria, por exemplo, a produção e a produtividade no país. Aquilo lá foi meio alarmante, na época até falaram do café, que talvez ia um pouco mais para o sul, isso gerou até uma preocupação no país como um todo, mas aconteceu isso agora, em 2024 a gente mediu que aumentou 1,5 grau a temperatura já. Vocês acertaram? Acertamos ainda com uma precisão de total, porque 2024, 2030. Então, o que a gente quer dizer com isso? Então, a Embrapa já faz esses estudos, tá? A gente começou lá atrás para organizar esses dados dos modelos climáticos, uma política pública que tem há mais de 20 anos, que chama Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela subsidia o crédito rural e seguro rural no nosso país. Como que funciona? Ela funciona como uma matriz de risco, assim, para ser bem didático para vocês. Então, assim, a gente faz para 44 culturas, para 5.000 municípios. Então, anualmente, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com a Secretaria de Política Agrícola, a gente pega essas 44 culturas e simula o que plantar, qual a cultivar mais adequada, onde plantar e qual o decêndio mais adequado. Então, por exemplo, a soja é melhor plantar no primeiro decêndio de outubro ou de novembro. Se você plantar, seu risco é 20%. Se você plantar no segundo decêndio, seu risco já aumenta para 30%. Isso baseado nos modelos climáticos. Então, a gente já começou lá atrás, há 20 anos, e ali a gente integra dados de várias fontes, né? Dados do CPTEC, do INEMET, da Agência Nacional de Água, imagens de satélite. Então, a partir do cruzamento desses vários dados, desses modelos climáticos, a gente gera essa matriz de risco. Isso anualmente é revisado, mandado para o Ministério da Agricultura, isso sai em diário oficial, e os bancos utilizam isso para dar o crédito rural para o produtor, porque diminui o risco deles. Então, eles conseguem dar uma taxa melhor diante dessa matriz de risco que a Embrapa gera. Isso é apoiado pelo Banco Central,
pelo Ministério da Agricultura no nosso país. Só para vocês terem uma ideia, é uma política pública. Então, lá atrás, nós começamos a trabalhar nisso. De 2015 para cá, né, quando eu estive até frente da Embrapa Agricultura Digital, nós reorganizamos tudo isso. Você tem uma ideia, hoje tem um comitê gestor que envolve 6 pesquisadores da Embrapa, que são especialistas nessa área, agrometeorologista e tal, e articula com 32 unidades da Embrapa. Então, isso é um trabalho que articula toda a rede da Embrapa e isso mantém como uma política pública que está há mais de 20 anos, porque independente, né, do governo ou de quem está na diretoria, isso é mantido como uma política de Estado. E ali, a partir dali, a gente começou a trabalhar com essa simulação de cenários no portfólio de mudanças climáticas, mas a Embrapa também, de 2012 para cá, a gente criou uma unidade mista de genômica aplicada a mudanças climáticas. Essa foi com apoio da FAPESP, a gente fez, hoje isso é dentro da Unicamp, a gente faz então todo um trabalho de biotecnologia, engenharia genética, edição gênica, já com a prospecção de genes que é existente a estresse hídrico. E Silvia, um ponto, como é que a gente está nisso? Porque a gente vai conseguir... Não, porque tem uma... Eu converso com os alunos na faculdade, tem uma ansiedade né, causada pela questão climática enorme. Como é que a gente está nessa adaptação das culturas? Então, a gente tem avançado. Primeiro, a gente testa, né, como eu falei, hoje com a edição gênica, né, no computador, vamos dizer assim, para depois ir para laboratório, para depois ir para campo, né? Nesse trabalho que a gente faz nessa unidade mista de genômica aplicada a mudanças climáticas, junto com a Unicamp, a gente já avançou nas plantas modelo. Então, a gente já identificou genes. Então, estudando, eles vão, por exemplo, estudar a resistência hídrica das plantas no semiárido, no cerrado. E aí, a partir disso, começa a trabalhar isso com a edição gênica para ver qual que é. E aí, depois, faz a transformação. Aí, para milho, para soja, para outras culturas, para a gente ver. Aí, depois, tem que testar em laboratório. A gente já está testando isso em laboratório. E aí, depois, vai para campo para validar. Aí, quando tem uma etapa que a gente passa, então, na parceria público-privada também, que eu acho que é importante falar, porque a Embrapa, ela trabalha... Depois eu posso explicar isso, mas tem um modelo do TRL, né, que é o modelo de inovação, que se trabalha desde a pesquisa básica à inovação. Então, são 9 níveis, né? Em determinado nível, que é o mais do final, a gente trabalha na parceria público-privada também, para que isso possa dar escala nesses cultivares e aí sim colocar no mercado. Então, nós estamos... cultivar? Então, é a sementinha, vamos dizer assim, né? É a semente que a gente trabalha, mas você tem que trabalhar na genética dessa semente. Mas não adianta você trabalhar só na genética, você tem que trabalhar na parte da genômica e do fenótipo também, que é por isso que tem que ter esses testes em campo, que é a parte da genética junto com a parte do ambiente, para como que vai ser a resposta daquela cultivar, daquela semente lá no campo. Aí, cultivar é uma semente modificada. Que vai ser trabalhada para... Ela foi estudada, vamos dizer assim, investigada para que ela possa ser ela plantada, né? Mas aí você tem que testar ela em diferentes ambientes. Então, por exemplo, ela lá vamos dizer, no centro-oeste do país, que é aquele tipo de solo, vai ser uma produtividade, né? Se você testar ela em outra região do país, mais no sul, é outra produtividade. Então, você tem que fazer esse teste também, e aí é a parte de genótipo e da parte fenotípica que a gente fala do meio ambiente, que você tem que estudar essas... Então, tem várias cultivares para várias culturas que a Embrapa desenvolve para a agricultura tropical, né, que é a nossa realidade. Acho que é importante colocar que é diferente a resposta no clima temperado, seja, né, no hemisfério norte, seja na América do Norte ou na Europa. E hoje nós temos, nesses 51 anos, nós juntamos vários desses experimentos para várias culturas, para vários sistemas de produção desses integrados, que, por exemplo, uma coisa eu tenho os estudos da soja, né, como monocultura, expansão dela do sul para o centro-oeste, do algodão, do milho. Outra coisa é ela ser estudada dentro do sistema consorciado, soja e milho, é outra resposta. Depois eu tenho ela do sistema integração lavoura-pecuária, eu ponho soja, milho, depois eu entro com a baquiária, que é
o capim lá que o animal vai comer, e aí eu posso aproveitar aquela área, por exemplo, depois que o capim está ali, né, a braquiária, por exemplo, eu coloco o animal ali para alimentar daquela braquiária, e aí hoje se trabalha muito no conceito de sustentabilidade, da integração lavoura, pecuária e floresta, pensando em bem-estar animal, de você ter a floresta em volta, né, então você tem os espaçamentos onde você coloca o animal, e aí você tem a questão de bem-estar animal, sombreamento, e aí você faz um estudo integrado, desde a análise de solo, desses sistemas integrados, e aí tem toda, que nós podemos bater um papo também, que tem a ver com essa questão de mudanças climáticas, que tem toda essa parte de estoque de carbono no solo, como que isso vai, aí tem os vários tipos de sistemas. Estão estudando isso também, Estamos claro. estudando isso, porque isso tem a ver também, desenvolver tecnologias adaptadas a mudanças climáticas, porque a gente tem dois trabalhos de mudanças climáticas, só para finalizar a sua pergunta. A parte de mitigação, que é o que a gente já vem fazendo, mas hoje a gente tem focado muito nessa parte de adaptação, quer dizer, as mudanças climáticas estão aí. Quais são as cultivares mais adaptadas? O que a gente tem que fazer? Quais são as práticas mais sustentáveis, né, para você diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a emissão de CO2 dentro dos diversos sistemas de produção? Então, nós temos esses estudos. E hoje, na Embrapa, a gente propôs, então, uma plataforma que chama Integra Carbono Embrapa, que integra esses dados e informações, que é o que a gente quer estar divulgando, inclusive na COP30, o ano que vem, que são dados referentes à agricultura tropical. Eu acho que vai ser o painel mais concorrido. Agora, Silvia... Não, sempre vamos nas COPs. Silvia, para a sua gestão, quais são as... Se você pudesse falar do teu norte principal. Eu estou vendo que a questão da mudança climática é um deles. Mas qual é o outro desafio que você está enxergando como um gargalo, um impedimento e uma ameaça para o nosso agro? Bem, só para a gente tem o desafio, né, segundo dados da ONU, aí, de alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Então, é um desafio para o planeta, não só para o Brasil, mas é esperado aumentar em aproximadamente 70% a produção de alimentos e que 50% aproximadamente venha do Brasil. E aí nós temos o desafio... Ver se entendi. 50% do aumento vai vir do Brasil? É esperado da produção de alimentos, que o Brasil... Então nós temos que aumentar 50% até 2050. Isso, a nossa produção e produtividade, é esperada, né? Para produtividade. Para alimentar esses 9 bilhões, né, de pessoas até 2050. Como que é isso? Então, eu acho que você me perguntou, o principal desafio, então, é primeiro, mostrar que a nossa agropecuária ela é sustentável. Muito do que eu estou falando para vocês, muitas vezes o pessoal não conhece, né? Então, mas não adianta só falar, eu preciso de indicadores e métricas, mas mostrar que ela é sustentável nas 3 dimensões, econômica, ambiental e social. Então, o nosso desafio hoje é trazer esses indicadores da agricultura tropical. Então, a gente trabalhando aí com as várias unidades da Embrapa, com essa diversidade de produtos e sistemas de produção, trazer esses indicadores. Esse é um grande... Então, a sustentabilidade, né, mas de forma mais completa, com indicadores, números, para a gente mostrar que a nossa agropecuária é sustentável do Brasil nesses 50 anos. Bem, aliado a isso, a gente tem o desafio da transição nutricional que está acontecendo no mundo todo, que é a questão da transição alimentar, que hoje... As pessoas, novas gerações, são muito mais preocupadas com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, muito se fala, preocupação aí da questão da Europa, né? Porque o Brasil exporta para a Europa e tal. Hoje, do Green Deal, né? Que é a régua que eles vão colocar para a exportação lá. Mas isso começa dentro do nosso consumo interno também, porque hoje é uma geração muito mais tem mais acesso à informação e quer mais transparência no processo de produção. Essa é a revolução. Então, isso daí, aliado à sustentabilidade, é a rastreabilidade. Então, é o segundo, dentro desse grande desafio da transição nutricional. E aí vem um outro conceito, nesse conceito de transição nutricional, que é a questão de saúde única. One Health, que vem sendo discutido na ONU também, que a Covid mostrou que não dá para trabalhar com sanidade animal, vegetal e humana de modo separado, tem que trabalhar de maneira integrada. Então, hoje, na Embrapa, um dos grandes desafios essa questão de One Health, saúde única, tá? Então, uma agricultura também mais preditiva, alimentar, mais nutricional, tudo isso também está sendo trabalhado. Um terceiro, aí vem a questão das mudanças climáticas, que a gente já comentou, então a gente trabalha desde a parte da genética, do fenótipo, e como na simulação de cenários, modelagem agroambiental e tudo mais, para dar suporte
a esses cenários futuros das mudanças climáticas, de eventos extremos, e tem a transição energética, né, que é outra demanda que tem no mundo todo, até pensando na questão de sustentabilidade, de matriz mais limpas, e a agricultura ela acaba sendo uma fonte de energia interessante, né? Hoje nós temos já aí no país nós temos incentivo, por exemplo, na parte de biocombustíveis, sim, bioenergia, energia eólica, fotovoltaica, tudo isso. O Brasil hoje é um dos campeões aí que sim, pode oferecer isso. E na relação à agricultura, a gente já tem, por exemplo, trabalhando com etanol de segunda geração, que é o milho, né? O milho sabe. Então, você pode trabalhar, utilizar isso, por exemplo, para fornecer biocombustíveis. Isso já está aumentando, né? Bastante no nosso país. E aí vem essas demandas, porque hoje, na verdade, quem mais emite CO2 o setor da aviação, né? E aí tem o combustível de aviação sustentável. E aí vem uma grande oportunidade para a agricultura, sem comprometer a produção de alimentos no Brasil, porque a gente... Vai acontecer. Com álcool de segunda geração. Com a segunda safra, né? A segunda... o SAF, do ponto de vista de combustível... Que esse combustível de aviação. Missão sustentável. O Brasil tem uma oportunidade muito grande, porque ele já produz, né? Ele já vem trabalhando. Como ele tem 2 safras na mesma área, ele pode estar trazendo isso e dar escala. A grande discussão é como dar escala para dar um apoio, mas isso já é previsto, já está sendo testado, inclusive pelas empresas de aviação. Já estão voando, né? Já estão voando para testar esse biocombustível como... O que falta para a gente chegar lá? Porque esse setor está muito pressionado. Sim. Custa 3 vezes mais. O valor ainda é alto. Isso que eu li. Tem a parte de custo, mas tem a parte da escala também nessa produção do biocombustível, do combustível mais baseado no biológico, vamos dizer assim, né? Nos bioprodutos. Mas a gente vai chegar lá. Você acha que o Brasil vai ser um fornecedor? Eu acho que vai ser. Eu acho não. O Brasil tem o potencial para ser um grande fornecedor. Essa é uma grande agenda. E é uma grande oportunidade. Por quê? Porque ele produz já na segunda safra. Então, esse é o grande... hoje nós já temos uma política pública da RenovaBio, que, só para vocês terem uma ideia, o RenovaBio, ele está... eu trabalhei nele também, porque... Você trabalhou? Ele está aí, junto com a Agência Nacional de Petróleo, a Embrapa trabalhou no modelo de elegibilidade. Como que é isso? Para incentivo de uso de biocombustíveis no nosso país. As usinas que comprovassem que elas podem, né, e que elas têm a emissão de crédito de carbono. Hoje o Brasil já tem 100 milhões de crédito de carbono no incentivo dessa política do biocombustível dentro do RenovaBio. Isso é hoje um potencial de 6 bilhões por ano de crédito que poderia já estar. Hoje está voluntário, mas as usinas já são incentivadas. Tem uma discussão como que isso chega também a ser reconhecido para o produtor rural, porque hoje é mais no nível das usinas esse modelo, mas hoje elas já são incentivadas. Usinas de álcool, de cana, exatamente, para a produção de biocombustíveis e crédito de carbono. Já tem mais de 100 milhões de crédito. Nas usinas. Que já desse incentivo do RenovaBio, sim, e aí que hoje equivale mais ou menos a 6 bilhões de reais, para mostrar o potencial disso que a gente pode estar usando. Então, nessa parte de transição energética. Então, mas isso precisa da escala. Então, é essa questão da escala que precisa ser trabalhado sem comprometer a produção de alimentos no nosso país. E, além disso, né, então tem a sustentabilidade, eu falei da parte de transição nutricional, mudanças climáticas e energéticas. Aí nós temos um desafio no nosso país, que é a inclusão socioprodutiva e digital do pequeno e médio produtor. Porque vocês sabem que o Brasil tem aproximadamente 5 milhões de propriedades de produtores rurais. Mas isso, só 10% são esses grandes produtores, que são os grandes exportadores para o mundo todo. Só 10%? Só 10%. 90% é o... 85% são pequenos, pequeno e médio produtor. E aí é uma diversidade muito grande. Eu estou falando do produtor de arroz, o produtor de feijão, o produtor de fruticultura. Muitas vezes, né, você tem o produtor de fruticultura que exporta, mas você tem aquele pequeno produtor de hortaliças. Então, é uma diversidade muito grande, né? A gente está falando do açaí, que eu comentei. O açaí, quando você vai para o norte, né, isso está ganhando escala, mas ainda é uma agricultura mais extrativista, né? Agora que ela está começando a ficar um pouco mais empresarial, vamos dizer assim, né? Se organizando o setor, né? Até pela demanda de sair fora do Brasil, né?
Mas isso a gente tem esse desafio. E aí, a gente precisa trabalhar aí, primeiro, na capacitação desses pequenos e médios produtores. Eu sempre tive uma dúvida como é que vocês comunicam com o pequeno e com o médio. Porque com o grande produtor é compreensível, ainda mais com essa linha que vocês atrelaram ao crédito, que eu acho fantástico. Vocês conseguem levar as boas práticas por ali. Mas para o pequeno e com o médio, qual que é a forma que você faz com que toda essa ciência aplicada chegue ao pequeno ou ao médio? Essa é uma grande dificuldade hoje que a gente tem. Na verdade, assim, no Brasil, quando a Embrapa foi criada a Embrater, não sei se vocês lembram, que era da extensão rural. E aí, no início dos anos 90, isso foi desarticulado, ficou mais para os estados, né? Extensão rural pública. Hoje a gente tem extensão rural e assistência técnica pública e privada. Então, esse é um braço importante para que a gente possa levar, porque a Embrapa gera tecnologia. A gente faz curso de capacitação, dia de campo, para divulgar aquela tecnologia, ou aquele sistema de produção, aquela cultivar, mas a gente precisa desses multiplicadores, que é a extensão rural, e aí ou conta com a Emater do Estado, que a gente fala que é o Escritório de Extensão Rural Público do Estado, aqui no Estado de São Paulo é a CAT, mas você tem a Emater Minas, Emater Rio Grande do Sul, que são os escritórios de extensão onde tem agrônomos, que fazem esse trabalho mais de levar a tecnologia para o pequeno. Para capilarizar. Para capilarizar, isso. O que ocorre, mas precisa de um trabalho mais estruturante, porque não está chegando nesse pequeno produtor, muitas vezes, a tecnologia. Então, hoje, esse outro desafio que você me perguntou, né, dentre esses que eu coloquei, é essa inclusão socioprodutiva do pequeno e médio. Como que essas tecnologias, daquele 4.000 que eu falei no início da minha fala, que 4.000 tecnologias hoje que eu tenho na Embrapa, eu fiz um levantamento, 2.000 têm aplicação para o pequeno e médio. Mas como que essa tecnologia não está chegando muitas vezes? Você falou política pública, Pedro. Na verdade, hoje o zoneamento agrícola de risco climático são 44 culturas. Tem lá o feijão calpi para incentivar, não é só para o grande. Sim. Você tem a mandioca, você tem culturas que é do pequeno e médio. Sim. Então, você tem o plano safra hoje da agricultura familiar, né, que pode incentivar para o pequeno e médio também. Mas muitas vezes eles nem sabem como pegar esse crédito, o que eles têm, como que eles têm que se organizar. Falta algo mais estruturante. Então, a gente tem trabalhado nessa linha também. A Embrapa, junto com a Anater, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nessa parceria para discutir uma estratégia melhor de disponibilizar, inclusive, as sementes da Embrapa, as cultivares, como fazer para treinar esse pessoal, para eles fazer um trabalho mais próximo, mas não só de cultivares, até essa parte da inclusão digital do pequeno e médio, porque hoje isso já em todos os setores. Isso acaba sendo... O pequeno e médio já está digitalizado. Então, o que ocorre? Hoje, eles já sentem a necessidade e o smartphone está ajudando nisso, porque hoje qualquer produtor, todos os produtores têm trabalho, eles usam ou para acessar a extensão rural, ou para acessar alguma informação. Então, aí ele acaba que o smartphone acaba sendo um aliado, porque eu que trabalho com essa área há muitos anos dentro da Embrapa, antigamente você falar para um pequeno produtor entrar no sistema, no computador, não vai, é muito difícil, ele não tem essa... Mas hoje você fala, tem uma informação aqui no celular, ou você manda aquela informação pelo WhatsApp, aplicativo de mensagens. Então, isso hoje chega. Então, ele tem sido nosso aliado. E aí, a gente tem feito um trabalho, a Embrapa tem um projeto com a FAPESP, um centro em agricultura digital, um centro de ciência para o desenvolvimento e agricultura digital. Inclusive, eu fico orgulhosa porque eu sou a pesquisadora responsável por esse projeto. Está acumulando cargos. Na verdade, quando eu saí da gestão da unidade, né, eu aprovei, mas é uma equipe que envolve várias universidades, a Exalc, por exemplo, vários parceiros, mas é interessante porque eu falei, vou me dedicar a isso, né? Mas eu fui convidada para ser presidente da Embrapa, mas aí esse projeto é o único que eu continuei, porque eu tenho que cuidar da Embrapa agora. Mas é um projeto que é estratégico para o país, justamente por essa ideia de estratégia para o país, que é a gente criar 10 pilotos no Brasil todo. A gente está trabalhando com a Associação de Produtores e Cooperativas, aí o pequeno produtor. A gente começou com 2 pilotos aqui em São Paulo, com café na região de Caconde e com hortifruticultura na região de São Miguel Arcanjo, perto de Sorocaba.
E é interessante, e aí os outros 8 em diferentes regiões do país, né? Tem mais 3 em São Paulo, que a FAPESP está apoiando, mas tem mais 5 em outras regiões do país. E aí a gente vai trabalhar com a diversidade. Então, se a gente vai para o Centro-Oeste, com o sistema que eu falei aqui, integração lavoura, pecuária, floresta. Se a gente está no Norte, com a apicultura, com o feijão calpi, é outra fruticultura irrigada, né? Que foi uma transformação que também o Brasil fez, né? Trouxe a uva do sul do país para o semiárido. Aquilo é incrível, do Vale do São Francisco. E Vale do São Francisco, que vem missões do mundo todo para saber como que vocês conseguem produzir uva aqui. Não, e com uma produtividade, não sei quantas safras por ano, é uma coisa incrível. Não, é referência para o mundo todo. Então, esse tipo de coisa, a gente vai também estar trabalhando com esses produtores também, com o pequeno, médio produtor, com essas associações. Mas é interessante que esse trabalho, quando a gente começou, só dando um exemplo, com café na região de Caconde, a gente começou a trabalhar com a Associação de Produtores, com o Senai lá, com... Onde é Caconde mesmo? Caconde, ela fica ali indo aqui no... É São Paulo. É São Paulo, perto ali um pouco antes de Águas da Prata, na divisa com Minas, ali com o Guaxupé, mas é um pouco antes aqui. Mas é São Paulo. São Paulo. Mas é interessante que a gente começou ali a trabalhar com eles. Quais as necessidades? Então, esse projeto, ele trabalha assim, levanta as necessidades do produtor, do pequeno, aí começa a trabalhar nessa questão o que seria as demandas de conectividade, porque para a tecnologia chegar para o pequeno e médio, também precisa de conectividade. Essa é uma das grandes discussões, né? Se a gente, às vezes, tem problema de conectividade aqui em São Paulo, imagina na área rural hoje, a gente tem só 25% da área rural conectada, então é um grande desafio. E aí você tem também essa parte de capacitação. E aí foi legal, nesse primeiro piloto em Caconde, eles começaram a discutir, mas antes da gente falar em conectividade, a gente precisa de colocar uma máquina de torrefação aqui para os pequenos produtores usar, porque não tem condição de cada um, por café, porque cada um não tinha como comprar. Então, sim, uma cooperativa. Mas é uma associação, mas você vai ver que interessante. Aí eles puseram essa máquina de torrefação. A partir dessa máquina, a gente vai precisar de mais energia aqui para que essa máquina funcione. Vamos colocar energia fotovoltaica, então, vamos testar essa questão aqui. E para isso a gente precisa de conectividade. E aí eles viraram uma pequena cooperativa. Hoje já são uma pequena... Então, que legal. Essa questão da inclusão socioprodutiva, e você vai lá, fala com os produtores, eles dão esse depoimento. Esse projeto chama Semear Digital, mas eles falaram, o Semear Digital ajudou a gente a se organizar. E hoje aí eles viram a necessidade da conectividade para quê? Para eles se comunicarem, para usar. Eles precisam entender como usar um aplicativo de gestão para melhorar a gestão da propriedade primeiro, mas depois a gestão do sistema de produção. E até entender como um sistema de certificação. Aí depois vai para o próximo passo. Os protocolos de boas práticas, de certificação, que isso pode ajudar a trazer para eles um selo de sustentabilidade, que eles podem até exportar, né, daqui a um tempo. Então, hoje, por isso que eu falo que a agricultura é multifuncional. Uma demanda, uma dor do produtor, ela puxa, né, várias disciplinas para que a gente possa dar uma resposta. E o pequeno e o médio, a gente tem que trabalhar mais perto dessa associação de produtores. Então, nós estamos com esse grande desafio na Embrapa. A gente tem esse compromisso. O pessoal fala assim, a Embrapa trabalha só com grandes. Eu falo, gente, eu estou há 35 anos na Embrapa. A Embrapa trabalha com pequeno, médio, grande, todos. Porque, literalmente, ela trabalha com açaí, ela trabalha com abacaxi, ela trabalha com uva, ela trabalha com hortifruticultura. Então, assim, horticultura. Então, assim, são várias... que ela trabalha há muitos anos, não é da agora. Só que a gente precisa ter um trabalho mais estratégico porque é bom, né? Por exemplo, hoje mesmo, né? Aqui em São Paulo, ontem mesmo, eu estava no Ciaves, que é da cadeia de suínos e aves, estava discutindo a importância de suínos e aves, e hoje a gente é o maior produtor de suínos, exportador, né? Mas eles estavam discutindo a importância da cadeia de grãos, né? Do milho, da soja para a ração, para o suíno. Então, hoje é tudo interligado, né? Então, é essa maneira que a gente tem que trabalhar de forma interligada, integrada. E aí, vendo, nos suínos, você tem os grandes produtores, mas você tem os pequenos que você ainda precisa trabalhar, mostrar as boas práticas, eles entenderem, para que eles possam, que vai ser bom para todo o setor, para agregar valor, para
trazer mais, e aí trazer mais oportunidade de negócio, de renda, né? Porque no final das contas o produtor, né, é o negócio dele. Silvia, de toda essa visão sistêmica que você traz, dá para indicar que a questão da digitalização do campo e a garantia do crédito são pilares assim fundamentais? É o nosso leapfrog, é o nosso atalho para lá? Com certeza, com certeza. Eu diria que a nossa agricultura chegou até aqui com 3 pilares principais, que é pesquisa e inovação, isso é referência. Então, a gente, quando chega e fala que é da Embrapa, o pessoal fala, nossa, é a NASA brasileira, justamente por causa da representação da agricultura no PIB, né, nacional. A questão da extensão rural, assistência técnica, isso é muito importante, o pilar, e políticas públicas. Só que hoje, as novas tecnologias, e aí a digitalização é uma delas, mas quando a gente pensa em digitalização, eu dei esse exemplo, mas nós temos que pensar na cadeia produtiva como um todo. Então, a gente também pensar nessa área de biotecnologia, nessa parte de engenharia genética, edição gênica. Isso tem a ver com essa transformação digital, porque a gente só consegue fazer edição gênica hoje porque a gente tem um conteúdo digital. Então, nós temos que trabalhar. Então, quando você pensar o que acontece, essas novas tecnologias disruptivas, elas que vão fazer essa transformação de forma mais ágil. Então, só para dar uma ideia aqui para vocês, nesses últimos 50 anos, o Brasil aumentou uma questão que é bem discutida, em 140% a nossa expansão diária. Tá? Mas a produção e a produtividade, só de grãos, 580%, 5 vezes mais. Gente, então, dá para perceber Na mesma área, como cultivar, mais adequada, a gente aumentou em 5 vezes a nossa produção. Então, isso tem que ser mostrado, né, muitas vezes. E aí, as novas tecnologias, a edição gênica, ela vai acelerar esse processo. Então, em 50 anos, nós aumentamos a nossa área em mais ou menos 50 milhões de hectares. A gente tinha 25 milhões, hoje tem 75 milhões de hectares, 80 milhões de hectares. Produtivo. Áreas agrícolas, agricultura e pastagem, né? No nosso país nós temos pecuária, nós temos 70 milhões de hectares, 75 milhões de hectares, isso em 50 anos. Mas existe, com essa demanda que eu comecei a falar para vocês, de aumentar a produção de alimentos no mundo, e com essa demanda que o Brasil tem, hoje tem uma política pública, né, que está sendo implantada, que é a recuperação de passagens degradadas, né, do governo federal, liderada aí pelo ministro Carlos Fávaro. O que a gente tem? A Embrapa tem feito esse estudo. A gente mapeou 190 milhões de hectares no Brasil todo. Só que desses 100 milhões de hectares, né, tirando aí as áreas de preservação, tem 40 milhões de hectares de áreas para recuperação, que tem aptidão agrícola. A gente tem tecnologia para isso? Então, temos. Então, é isso que eu estou te falando. Essas novas tecnologias têm que ajudar nisso daí. Mas a gente vai pôr o quê lá? Palma? Aí tem uma diversidade grande. Porque se está degradado, o investimento é enorme. Não, então, mas a tecnologia está diminuindo esse custo de recuperação. Porque o que acontece é o seguinte, você pode até mudar um pasto mal manejado para um pasto bem manejado. Às vezes não é agricultura que você vai pôr ali. Às vezes as boas práticas que um produtor, ele não tem, ele precisa dessa orientação, como transformar. E aí você começa desde a parte do solo, recuperação, porque às vezes você está ali há muitos anos, vai fazendo e aquilo vai perdendo, né? Então você começa desde E aí como trabalhar com aquilo, mas conservando, por exemplo, um grande problema é a questão de recursos hídricos, otimizando o uso de recursos hídricos, conservando o meio ambiente. Então, tem as boas práticas, os sistemas de produção mais sustentáveis. Então, o que a Embrapa fez primeiro? A gente cruzou os dados de degradação severa e intermediária, com dados de aptidão agrícola boa e muito boa. Isso aí deu 28 milhões de hectares. Dos 40. Dos 40, que assim, dá para começar a trabalhar. Tá ótimo. Exatamente, isso. Aí a gente pegou os dados do zoneamento, que eu falei para vocês, não é onde plantar, o que quase e cruzamos. E aí vai dar para ver. No Centro-Oeste, tudo bem, vai ser a integração lavoura-pecuária, mas o que vai ser melhor a gente trabalhar no Nordeste? É o feijão calpi, entendeu? O sistema integrado, qual que vai ser o trabalhado consorciado, milho, feijão, lá no Nordeste. Então, dependendo da área do país, como que a gente pode recuperar essas áreas e como aí sim pegar práticas que a gente já desenvolveu, mas novas práticas, né? Mas o Brasil é reconhecido aí como tem estudo, inclusive, de empresas de consultoria recente aí que mostra que o Brasil é os produtores brasileiros são os que adotam mais práticas sustentáveis.
65% dos produtores brasileiros adotam práticas sustentáveis. Só que a gente precisa trazer isso mais nessa recuperação, precisa fazer o treinamento, criar multiplicadores. Então, nós temos esse desafio. E isso já com práticas, né, que já usa há muito tempo. Plantio direto, esse que eu comentei com vocês dos sistemas integrados. Plantio direto, eu acho que nem todo mundo sabe o que é. Sim. E é super bem importante nessa história. Exatamente, né? Porque tem a palha lá, que eles não tiram a palha. Isso é uma mudança da agricultura temperada, eu entendo assim, né? Exato, que não precisava fazer arar, remover. Isso. Ali com a palhada, você já planta. Já planta em cima, isso conserva o solo. Isso já tem estudos que mostram que é positivo. O Brasil já usa isso há muitos anos. Então, isso tem que ser considerado quando fala da agricultura do Brasil, que muitas vezes, é sustentável, não é, né? Mas você mostra que o Brasil já usa isso há muitos anos. Mas a gente precisa trazer mais essas práticas, essa parte de, quando se fala hoje de bioeconomia, né? A economia é baseada mais em bioprodutos, bioenergia, bioinsumos, biofertilizantes. Hoje, a Embrapa já tem uma rota, ela já trabalha com esses bioprodutos, a gente já estuda. Lançamos, né, há pouco tempo, por exemplo, bioprodutos, porque assim, começou lá atrás com a fixação biológica de nitrogênio também, que é como você usa o nitrogênio do solo também do ar, né, para crescimento das plantas também. Sim. Isso é antigo também lá, a doutora Jona Doberheiner, que foi uma das primeiras pesquisadoras que trabalhou nisso. Esse ano também está um ano de homenagem a ela, porque ela completaria 100 anos. É uma pesquisadora, né, do lado feminino, aí, referência, que começou com a fixação biológica de nitrogênio há muitos anos e hoje está dando todo um aparato para essa parte de bioprodutos, bioinsumos. Então, hoje a Embrapa acabou de lançar um, por exemplo, que é o Auras, que estudando uma bactéria do mandacaru, lá no Nordeste brasileiro, como que isso o mandacaru é resistente a estresse hídrico, como que ele pode fixar, então ela promove, né, o crescimento da planta resistente a estresse hídrico. Então, você mostra, né, tem os estudos interessantes da Embrapa Meio Ambiente, vocês podem ver. É interessante você ver a raiz da planta, como que cresceu bastante em relação ao que usa, né, esse bioproduto, mas tem também aí para controle biológico, né, controle de fungos e bactérias. A Embrapa tem outros produtos, tem o Biomafós, também que é para fixação do fósforo, Então, isso está sendo cada vez mais estudado no âmbito da bioeconomia. Então, você pergunta, tem produto? Tem produto. A gente precisa ter uma estratégia de Estado. Então, esse programa do governo federal que a gente pegar essas áreas para recuperar, começar desde a análise... Qual o estágio, Silvia, desse projeto? Hoje nós fizemos esses estudos, agora está na busca de recursos, porque a ideia é aliar isso também com o crédito rural para incentivar o produtor rural a recuperar essas áreas. A recuperar essas áreas. E vender. Então, existe um esforço, inclusive missões internacionais, que eu tenho participado junto com o Ministério da Agricultura, buscando fundos que possam investir, né? E aí vem, né? Esse tema é sensacional para a COP. Sim. Não, assim, podia só falar disso. E aí já foi, né? Por exemplo, o Japão já sinalizou, vai investir nesse programa. O Japão, a JICA, né? O Japão, ele foi um parceiro importante do Brasil no início dos anos 70, nos anos 80. É um parceiro do Brasil aí para aumentar essa produção e a produtividade no Brasil. E agora eles retomaram. Eu estive no Japão juntamente com o ministro, a comitiva toda, discutindo oportunidades em vários países, no Oriente Médio, na Ásia, na Coreia do Sul, outros, buscando aí quem teria interesse em apoiar esse tipo de projeto. O Japão já é um dos primeiros que sinalizou, já está pondo recurso, já veio aqui, o primeiro-ministro já assinou o contrato. Então, é algo que a gente vai estar nesse segundo momento, porque é justamente para promover essa sustentabilidade. Então, eles são parceiros que querem ajudar e outros países, né? E aí, lógico, tem a parte do crédito, né, subsidiado, que estão trabalhando toda essa questão para discutir para o produtor rural, mas tem a parte de pesquisa, que para a gente é muito importante, né? Porque não dá... E aí que é o segredo do Brasil, é a pesquisa junto com a política pública, porque a política pública no Brasil se baseia
nos dados científicos. Então, a gente está trabalhando nesse novo... São alguns... Então, nós estamos nessa fase, né? O Ministério, a Secretaria de Relações Internacionais, o Ministério está ajudando nessa busca, a gente está trazendo, tem vários atores, mas já está nessa fase, já tem uma modelagem desenhada, onde participa a Embrapa do ponto de vista técnico, existe um comitê multiministerial que tem vários ministérios discutindo, então, desses 40 milhões de hectares, 12 milhões de hectares para regeneração, aí entra o Ministério do Meio Ambiente, vamos discutir essa parte de restauração florestal, onde dá para fazer restauração florestal. Então, eu acho assim, uma grande vitrine para a gente mostrar já os resultados, já tem pilotos que já dá para mostrar, e eu vou dizer por quê. A gente já tem estudos que mostram no Embrapa, posso falar para vocês que esses modelos, em determinadas áreas a redução de emissão de gás de efeito estufa. Só para dar um exemplo, na Amazônia, um colega nosso que trabalha lá há mais de 50 anos, mas nos últimos 25 anos ele fez um estudo, né, no consórcio das gramíneas, das forrageiras com as leguminosas. E aí, para pecuária de corte e leite. E isso deu uma redução da emissão de gás de 36% em 25 anos, gás de efeito estufa. Ele comprovou isso cientificamente, publicado. Mas isso não chega, muitas vezes, na comunicação. Então, quando eu cheguei na presidência, eu comecei a levantar todos esses dados. Tem que levantar muito mais. Esse para trazer... Mas essa minha história é ótima para contar que eu não conhecia. Exatamente. Então, e ele fala, na verdade, viraram verdadeiras biofábricas, porque você começa a recuperar o solo ali. Então, são casos interessantes que é comprovado cientificamente, e aí você consegue trazer esses números. Esse é um desafio também da minha gestão, trazer esses números para ajudar o Brasil a melhorar a comunicação dele, a credibilidade de agricultura sustentável. Silvia, eu entrevistei o Daniel Balaban, o diretor da World Food Program em Brasília, e foi muito interessante que a gente fez um encontro e eu falei, Daniel, o que está acontecendo com o nosso agro, que é essa potência, mas é tão criticado dentro e fora. Ele falou assim, tem uma questão que a gente nunca se debruçou, porque a gente estava focado no trabalho, que é a comunicação. Eu acho, Silvia, você teve uma conjunção de fatores incrível. Você pegou o G20 e a COP30. Sim, sim. E no momento em que o tema do meio ambiente, o Matthew foi diretor da National Geographic, então ele traz esse tema há 20 anos aqui pra gente. E incorporei muito com o Embrapa, fui buscar histórias lá. Mas agora está agudo em todo o sentido da emergência climática. Então, acho que a questão da comunicação, Silvia, com os dados que vocês estão trazendo, pode ajudar a vir mais recurso e engajar mais empresas e países. Nesse sentido, eu até estou reforçando e criando uma área de inteligência estratégica na Embrapa, para trazer os dados e informações como esses que eu estou dando exemplo, mas de forma mais sistematizada, para que a gente possa divulgar esses dados como oficiais. Como a Embrapa é empresa de Estado, é algo assim que você vai ter esses dados com um carimbo Embrapa de pesquisas, e aí quando vier um desafio que o governo federal tenha, ou estadual, municipal, não importa, ou um desafio no mundo, você tem aonde buscar isso de forma mais ágil, porque isso vai ajudar a melhorar a comunicação. Um setor, vamos pegar, sei lá, pecuária ou fruticultura, eu preciso de um dado sobre essa questão da emissão de gases na cadeia produtiva, usando esse sistema de produção, essa cultivar. A Embrapa fornecer esses dados com carimbo Embrapa vai ajudar a melhorar essa comunicação. Genial. Porque hoje, o que acontece? Um setor contrata uma consultoria que faz um estudo, o outro... Mas não dá a credibilidade que o país precisa. Que vocês têm. Que a gente tem, que é imparcial, Então, como uma empresa de Estado que trabalha, que tem conhecimento há muitos anos. Então, esse carimbo Embrapa, ele abre portas, mas agora, nesse novo momento, a gente quer forçar isso. Então, assim, eu estou trazendo chama AgroI, esse Centro de Inteligência da Agricultura Brasileira. Estou pegando parceiros já, a gente está nessa segunda fase. O IBGE é o primeiro que assinou a parceria com a gente, outros para a gente começar a trabalhar e trabalhar assim, nessa inteligência. O Márcio, né? IBGE, ele é meu amigo. Legal. Ele já assinou com a gente que bom. a parceria para a gente começar a trabalhar, porque a nossa ideia esse centro de inteligência, ele tem a parte de simulação de cenários futuros, que a Embrapa faz também, tendências globais que a gente está conversando aqui, como
esse caminhada, né? Ele é uma área importante, mas tem essa área que é como se fosse esse centro de inteligência que tem um Agra Data Analysis, né? Vamos supor, ele vai estar pegando aqueles dados, usando, que vem das várias unidades, das várias fontes, e gerar esses infográficos, essas coisas que vai melhorar a comunicação. Sim, sim. Então, nós temos esse desafio também, isso é algo que eu estou trabalhando, fortalecendo, ligado à presidência da Embrapa, né? Mas é lógico, independente eu ser presidente, isso ficar criado de forma que isso seja estratégico para o país. Né? Então, a gente está criando isso, eu acho que é uma grande oportunidade. E aí tem vários dados também que a gente pode estar levantando, a gente acabou de lançar. Primeiro você perguntou da COP30 do G20, deixa eu falar. É um momento de ouro. Né? Nossa, foi uma oportunidade assim, gigante. Porque dentro do G20 tem o G20 Max, que é o do encontro de todos os cientistas, das empresas de ciência dos 20 países, né? E a Embrapa que coordenou aqui no Brasil, foi em maio, em Brasília, e a gente discutindo essa questão da segurança alimentar, combate à fome, a questão da sustentabilidade, mudanças, que é sempre esses principais assuntos, né? Combate à fome no mundo, a sustentabilidade, mudanças climáticas e a nova governança global do mundo, essa preocupação que todo mundo tem, né? Porque, e até o nosso ex-ministro, sempre ministro, Roberto Rodrigues, sempre comenta a questão que a paz, né, o combate à fome é um caminho para a paz, né? Sim, porque sim. enquanto tiver fome e tal, é aí onde surgem as guerras. Sim, por isso que a World Food Programme ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2020. Exatamente. A relação de alimento com a paz. Com a paz. E aí no G20 foi bem interessante, porque com esse foco, a gente discutiu e mostrou, e tivemos a oportunidade, como a Embrapa liderava, deles fazerem visitas em dia de campo da Embrapa, encerrados lá em Brasília, e ver isso tudo que eu estou contando aqui para vocês, sistema integrado, como que funciona. E é interessante que o professor Ratan Lal, que é uma referência na área de solos, é um americano, ele é indiano, ele mora nos Estados Unidos, professor de muitos anos nos Estados Unidos. Ratan Lal. Não. Ele, Isso, tá, ok. Ratan Lal. Ele é indiano. Indiano, mas ele é professor mas- nos Estados Unidos, na universidade, agora eu confundi, mas ele... Eu acho ele. Ele é referência na área de solos, mas Sim. ele estava aí no Rio. Semana passada no Rio Mais Agro, que eu encontrei com ele também. Ele veio em maio e agora estava aí no Rio Mais Agro. Mas ele teve aí e discutiu e ele ficou bobo de ver, assim. Ele falou, gente, o que vocês fazem aqui no país tem que ser mais divulgado, tal. E aí ele colocou, que eu até falei, eu até coloco nas minhas palestras, assim, um slide com a fala dele, que é complementar a fala do Dr. Roberto Rodrigues, que ele fala, a questão de paz mundial passa pela ciência, não esqueçam disso, porque o combate à fome é paz, e é a garantia da paz, e a paz precisa da ciência. Sim. Então, é algo bem interessante. Mas aí a gente mostrou essa discussão toda dos sistemas no Brasil, que você trabalha com sistemas consorciados. Então, muitas vezes, o sistema é integrado, muitas vezes o pessoal questiona, que dá para você produzir e preservar ao mesmo tempo, que a gente tem um código florestal, tem aí as regras, exigências, né, de preservar 80% no bioma da Amazônia, em outros biomas, outras porcentagens. Então, isso tudo a gente mostrou e eles saíram encantados e saiu, assim, algo bem positivo de como a gente levar muito do que a gente apresentou e discutiu e comungou ali com os outros para a COP30. Então, eu acho que a COP30 vai ser uma grande oportunidade para melhorar essa comunicação para o mundo todo, porque ela vai ser uma oportunidade de mostrar, de ter várias vitrines tecnológicas, e aí, além de você mostrar o sistema integrado, que eu falei aqui, soja, milho, gramíneas, né, forrageiras e tal, com pecuária, você pode estar mostrando o sistema agroflorestal que trabalha há mais de 50 anos que é a comunidade japonesa, inclusive, lá, eles trabalham, e eu estive lá com os produtores, lá tem uma cooperativa grande, que é apoiada pelos japoneses, que eles estão lá há quase, acho que uns 40 anos. Aonde? Em Tomé Açu, no Pará. No Pará, sim. E que trabalha em parceria com a Embrapa. Que é uma história ótima. E aí, é incrível que você vê lá. E eles começaram, então, eles reconhecem o trabalho da Embrapa, então foi fundamental para nesse momento também dessa revitalização da parceria.
que eles mostram que eles chegaram e começaram a trabalhar. Então, plantação de açaí com cacau, com dendê, e aí, hoje, e aí criou Cupuaçu. Cupuaçu. Tá. Eu adoro. Tem o bacuri também, que é bom também. Então, eles fazem todo esse... E aí, eles mostram que eles começaram pequenos produtores, hoje tem a cooperativa, e aí os grandes produtores, e eu fui visitar propriedades dos grandes produtores, eles mostrando que eles, às vezes, abrem uma área, às vezes até um empregado da fazenda que queira ir para a área de produção, ele começa a plantar ali, e depois, quando ele começa a ter uma renda, ele entra para a cooperativa, e aí sim ele faz o arrendamento. Então, é um trabalho que uns ajudam os outros e vai todo mundo crescendo, e a cooperativa cresceu, e hoje exportam, e é uma agroindústria de açaí, um açaí maravilhoso. Então, você... Que conseguiu ganhar escala, que era a maior dúvida. Exatamente. Como manter a floresta em pé, como ganhar escala. Como... E do lado você vê a mata nativa. Aí você vê as abelhinhas vindo, e aí tem estudos da Embrapa, pessoal que trabalha com essa área de apicultura, melipolicultura, vendo o efeito que tem de você trabalhar com o sistema agroflorestal do lado de uma espécie, de uma mata nativa, como isso contribui para melhorar a produtividade, a qualidade do açaí, do cacau. Então, assim, tem muito para o Brasil mostrar. E cacau vale ouro nesse momento, né? Vale. Nossa, aumentou, Você sabe, né? Sim. Teve problemas na costa, no Costa de Marfim. Isso, da Mona Lisa, né? A doença. A doença, como que... É uma doença que deu na África do Sul e eles têm procurado o Brasil para melhorar, aumentar a produção de cacau. Então, tem sido interessante. E, Silvia, uma última pergunta. O que você diria para a moça de 35 anos atrás, a Silvia, que está começando, para estimular as jovens, porque eu já vi que a energia, a paixão não poderia ser maior. Então, acho que isso já está resolvido. Mas o que mais você estimularia as jovens a entrarem no setor e mergulharem nisso? O que você diria para elas? Olha, eu diria foco, resiliência, não vai ser fácil, mas vamos. É isso aí. Eu entrei na Embrapa com 21 anos. Então, eu tinha formado graduação. Eu sou da área de tecnologia, computação, que estava começando, uma área predominantemente masculina, né, de exatas. Naquela época, eu sou mineira, eu vim com 17 anos para estudar em Campinas. E aí, naquela época, até se falava, né, sair da fazenda para estudar, né? E muitas vezes você não voltava, né? Acontecia. Hoje você fala que você tem que estudar muito para ir trabalhar na fazenda, né? Inverteu. Mas, assim, o que eu falo é muito inspirador, porque quando eu formei em computação, eu conheci a Embrapa, né, um projeto conjunto, naquela época, em 88. Participei de um projeto que era o CTI, o Centro Renato Arche, em Campinas, o Banco do Brasil, e a Embrapa, que era para, naquela época, criar uma fábrica de software voltada para a área financeira e outra para a área agrícola. Olha só, quase 40, não, 35 anos atrás, né? E aí, aquilo, muita gente, né, que fazia computação ia trabalhar em consultorias, empresas. Eu falava, não, mas a computação ela tem que vir para revolucionar. Eu não me conformava, eu tinha aquela inquietação de pesquisadora. E aí, a Embrapa, em 89, abriu concurso para pesquisadores, além de agrônomos e veterinários, pesquisadores da área de exatas, computação, matemática, estatística, na área, né, em São Carlos, na área de engenharia mecânica, engenharia de materiais. Quer dizer, naquela época, a Embrapa foi visionária, pensando assim, a gente vai precisar de equipe multidisciplinar para trabalhar com a agricultura, não é só agrônomo e veterinário, né? Então, e a gente foi preparado para isso. Então, quando eu entrei e entendi a importância que aquela área que eu tinha formado tinha, né, para o arroz e feijão que a gente come no dia a dia, aquilo me deu essa motivação. Então, eu fiz mestrado e doutorado, sempre indo para campo, com estudo de casos para agricultura, né? Então, meu doutorado foi na área de inteligência artificial. Olha, quando nem que bacana. Mas que ano isso? Olha, eu terminei o doutorado há 20 anos atrás. Inteligente? Não acredito. E na época, foi diagnóstico de doenças de plantas. Então, na época que eu pedi o doutorado, foi questionado se não era muito longe da agricultura. Mas isso aqui parece que é tão longe da agricultura. E eu falei, já vai estar batendo, a Embrapa precisa se preparar. Então, assim, hoje,
quando você me pergunta, eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Então, eu fui persistente nisso, eu vivi essa questão da tecnologia dentro da agricultura, os desafios, né? Ir trabalhando com vários sistemas que pegavam, outros não, porque o produtor ainda não entendia a importância daquilo e tal. Mas eu vi o quanto isso avançou também. Então, por isso que eu falo, tem que ter foco, resiliência, persistência, acreditar nos seus sonhos, né? Outra coisa que eu sempre falo, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 28, outra de 18, sempre falo para elas, acredite no seu sonho e não pensa em cargo, porque isso é consequência da sua carreira. Alguém vai estar sempre trabalhando na sua rede, vendo você trabalhando e fazendo com ética, com persistência, acreditando, as pessoas vão estar reconhecendo o seu trabalho. Então, esse é o recado que eu dou para minhas próprias filhas, que eu daria para uma jovem hoje. E o agro é motivante, porque realmente é o que a gente está falando, né? Você garantir a segurança alimentar de um país, né? Do mundo, né? Ser referência em agricultura tropical, nós somos referência para o cinturão tropical do planeta, é o Brasil. Então, a gente tem demanda de levar isso mais para a África, para outros, né? Então, eu acho isso, assim, é algo gratificante para a gente, então é um setor gratificante, né? Eu acho que a gente precisa realmente se comunicar melhor, precisamos também, eu tenho falado isso muito na minha sala, trabalhar numa forma mais, numa estratégia de Estado, juntando os vários atores, o setor privado, o público, porque o que acontece? Se você for pensar, há 51 anos atrás, foi essa estratégia de Estado que criou a Embrapa, e aí ninguém faz nada sozinho, a Embrapa também não fez nada sozinha. Estava lá na origem. Estava na origem, mas era um grupo, eles se juntaram, então eu tenho falado isso, eu acho que a gente tem que juntar o público e o privado, não dá para, temos que trabalhar de forma orquestrada, organizada, para que a gente possa trabalhar com a ciência, com políticas públicas, com a extensão de forma organizada, para que a gente possa realmente continuar com esse protagonismo na agricultura mundial. Silvia, um prazer enorme ter tido você aqui no videocast. Parabéns pela trajetória, pelos resultados. Imagina, a gente está torcendo aqui, vamos torcer sempre, e a Embrapa é a nossa convidada em tudo. Se vocês precisarem, a gente está à disposição. E fica uma promessa ao vivo, a gente vai dedicar um documentário para distribuir em TV aberta só para a Embrapa. Olha, chique, muito obrigada. Parabéns.